Conhecer a identidade amazônica ainda é um desafio que se impõe a todos os habitantes do Amazonas, tanto aqueles que estão à beira da rodovia, quanto aqueles que vivem e reconhecem-se como amazônidas. Várias famílias que habitam as margens da rodovia BR-319 vieram de outros cantos do Brasil. As expectativas de quem mora na comunidade de São Sebastião do Igapuaçu é de ver a BR asfaltada, que poderia ser a chance de um apoio governamental mais presente e, posteriormente, uma melhor condição para a saúde e educação, que são consideradas precárias por Dona Mocinha. A líder da comunidade conta que recebe visitas de vários viajantes para conhecer um pouco mais da beleza e da realidade do local, que, segundo ela, não é das melhores quando o assunto é desenvolvimento. Sou líder da comunidade, acho que a maioria do povo já conhece. Quem não conhece, mas tem curiosidade de vir para conhecer, né? Porque o pessoal fala demais. E para conhecer a nossa realidade, que até agora não é das boas. Nós temos muita dificuldade, saúde, zero. Ah, é porque a estrada está precária, a estrada vai ser muito mais pior do que hoje. Por que não melhora nada? E apesar que nós moramos dentro de uma reserva, tá? Mas o recurso da reserva também tá zero. Eu oro todos os dias e peço para Deus que Deus toque no coração e na mente dessa autoridade que veja a população da BR-319. Dona Mocinha ainda contou que a situação precária da estrada não deixa outra alternativa para as grávidas a não ser dar à luz no local com a ajuda das parteiras que residem na comunidade. A gente tem a maior dificuldade de tirar as grávidas daqui para ir para o Castanha, que está outra coisa também que está muito difícil. Eu chego lá, não tem médico, às vezes não tem remédio, aí tem que mandar para Manaus. E muitas das vezes as pessoas aqui não têm recurso para fazer isso. Porque se tivesse, seria outra história, mas não tem. Pré-natal para as grávidas não existe. Não, porque para fazer é uma mão de obra. Nem todas as vezes elas têm condições de ter dinheiro para se manter, né? Existe alguém aqui que faça esse atendimento de saúde aqui junto a vocês? Não, já está com o quê? Com uns 3 anos que nós não temos. Diego Prado foi um dos nascidos pelas mãos das parteiras locais. O balseiro contou um pouco da situação atual da educação em Igapuaçu, que possui apenas uma escola de nível fundamental. Essa aí é a nossa escola, Duque de Caxias, escola da comunidade de Igapuaçu. Quantas salas mais ou menos? São 2. Aí resumido em 5 séries, 3 números e 2 na outra. Tem um professor que trabalha aqui na... Tem, mas eles estão com questão de contrato lá em Borba. Foram para lá resolver se vai ter aula esse ano ou não. Era menor, tá maior um pouco. Tá. Ó, aqui é bom que não tem ladrão, né? Tem, mas é escondido. Aí é tudo aberto, ó. Não tem mais trinca. Aí alguns, né, os menores estão começando estudo de manhã, aí os maiores vêm à tarde. À noite não tem, noturno não tem aula. Os adultos, né? Que tem a maioria dos adultos aqui também são analfabetos. Tem uns que não sabiam nem ler nem escrever. Nunca entraram no colégio. Quando é que essa escola surgiu? Tá com mais de 20 anos, eu acho. Mas nem todo ano ela funcionou. Nem todo ano ela esteve ativa. Porque tem político, né? Vinha um, reativava ela e outras vezes ela ficava só por aqui mesmo, não tinha aula, entendeu? Teve ano que... 2, 3 anos que não teve aula. Um dia pode melhorar, né? É difícil, a estrada foi reaberta agora, mas ainda está complicado. De vez em quando cai aqui e acolá cai um carro. O que a BR pode melhorar para a vida de vocês? Tipo transporte, né? Nós não temos transporte fixo, agora que está tendo. Primeiro ano que está tendo linha de ônibus aqui que eu me lembro. Atualmente, quem fornece recursos voltados à educação é a Prefeitura de Borba, que retira do Fundo de Educação Básica do município para manter o ensino fundamental na comunidade. Segundo o secretário de Educação, existe uma dificuldade em manter a qualidade de ensino para a demanda de alunos que é considerada baixa. Nós temos uma escola nossa lá, precisando de reparos, é claro. Mas nossa proposta foi de não deixar com que aquelas crianças ficassem sem escolaridade. Eu fiz uma visita em agosto do ano passado lá, porque eles queriam que colocassem um polo de educação lá. E um polo de educação é muito caro. E eles não têm demanda suficiente para sustentar um polo. A demanda de crianças é baixa. Ensino fundamental de 1º ao 5º ano, se consegue uma turma com 14, 15 crianças, mas de forma muito seriada. Vai estar junto 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. É difícil de trabalhar, mas hoje as metodologias que estão se vivenciando
é justamente isso, para que eles aprendam a trabalhar de forma multisseriada, porque nós não temos condições de colocar um professor para o primeiro ano com 2 alunos, um professor com o terceiro ano com 3 alunos. Então, encarece o município e não tem condição de se trabalhar dessa forma. Tinham lá 6 crianças que eram de 6º ano, alguns até com a idade já avançada, porque não tinham acesso da escola mais próxima de lá. Nós negociamos com eles e colocamos 6º ano. Mesmo com 6 alunos, nós colocamos 4 professores. Isso encareceu para nós, encareceu, mas nós demos atenção. Eu estou usando lá 7 professores para 30 alunos. Isso encarece demais. Eu com 7 professores, era para ter no mínimo 140 alunos. Mas nós damos atenção porque eles estão em área de difícil acesso, com dificuldade de professores, de qualificação em todas as áreas. O recurso que nós recebemos, ele é geral, do Fundeb. Nós recebemos custo aluno. Merenda escolar, 30 centavos custo aluno. Não compro nada com isso. 30 centavos eu não compro sequer um pão. Transporte escolar, 30 centavos, 150 centavos, dependendo da distância que ele está. O que mais encarece é o transporte escolar, porque o custo do combustível é muito alto, o consumo do transporte escolar sai caríssimo na região, e, por fim, a dificuldade deles se matricularem não na comunidade mais próxima deles, mas eles querem se matricular aonde eles vão ter o maior custo. Todas as comunidades têm escola de 1º e 5º ano, mas ele não quer porque não gosta do professor, não quer porque o professor ali é amigo dele, porque esse aqui é tio, é parente. Então, isso tudo dificulta o trabalho. Por fim, nós não temos assim um valor custo-aluno que diga assim, esse aqui é só para essa comunidade. Porque se for só isso assim, é melhor fechar o colégio. Como alternativa para o problema social e econômico da localidade, o cientista Philip Fernside explica que é mais viável reassentar tais famílias em outro local do que pavimentar a rodovia para enviar recursos às famílias. Outros argumentos também não procedem, de que, por exemplo, precisa para se a população que está lá tem que ter acesso ao hospital e tudo mais, e não justifica gastar bilhões de reais para fazer uma estrada para esse número de gente. Na época do EIA-RIMA, eram só 155 famílias no trecho ali que está em jogo. Então, se tivesse esse dinheiro para melhorar a situação no interior do Amazonas, jamais seria gasto fazendo essa estrada, seria levando coisas por barco para todos os vilas no interior, fazendo posto de saúde, escola, tudo mais, não uma estrada bilionária no meio da Amazônia. Em termos de custo para o governo, vai pegar 155 famílias e colocar um assentamento em outro lugar, uma coisa mínima comparada com centenas de milhares de famílias que tem aí nesses programas de reassentamento, etc. É uma coisa que poderia ser solucionada se o governo quer fazer isso, né? A ideia de que tem que fazer uma estrada que custa bilhões de reais e vai custar muito mais ainda para manter, essa não é a solução para esse número de pessoas. É importante ser claro que essa é a reconstrução de uma estrada, não é só o recapeamento de asfalto como se fosse uma rua da cidade, com buracos, etc. Está sendo apresentado assim, mas não é. Essa é fazendo uma nova estrada em uma rota que foi abandonada desde 1988. Então, de 88 para cá, já mudou a Amazônia completamente, as pressões, etc. E é bom lembrar que a razão de que foi abandonado foi construído em 73 e 74, mas não tinha trânsito suficiente para justificar a manutenção e passa por uma área com alta pluviosidade, muita chuva e muito caro para manter, então simplesmente acabou deteriorando e finalmente foi abandonado pelo DENIT, né, pelo Departamento de Transportes. Finalmente chegou a hora de entrarmos no trecho do meio. A partir daqui, nossa aventura vai se tornar mais perigosa. O trecho depende de um estudo de impactos ambientais para que seja liberada a licença de pavimentação da porção da estrada, que fica no meio do interflúvio entre os rios Purus e Madeira.
Para o Dr. Philip, a reconstrução do trecho seria a chance para os atores sociais migrarem do arco do desmatamento para a localidade, levando à perda da biodiversidade que não é encontrada em nenhuma outra zona da Amazônia Ocidental. Tem muito mais impacto do que admitido. Se fala como se fosse uma estrada-parque, né? Com reservas, então não vai ter desmatamento ao lado. Mas o impacto não é isso, é que se está levando a migração do arco de desmatamento em Rondônia até aqui no centro da Amazônia Central, em Manaus, que se espalha pelas estradas que já existem, vai para Roraima, vai para o outro lado do Rio Negro, vai toda a parte norte de Manaus, por exemplo, o distrito agropecuário de Manaus, da Zona Franca de Manaus, é um campo aberto para invasão. Não se tem fazendas abandonadas há 30 anos ali. Se aquilo fosse em Rondônia, Mato Grosso, seria invadido em uma semana. E está lá há 30 anos e não acontece nada. Justamente porque estamos sem essa conexão fácil com o arco de desmatamento. A hora que abre para ônibus, aí que muda. Esse problema não é asfalto, é de ter o transporte por ônibus. O problema é o que vem de lá para cá, não é levando coisas daqui para lá. As pessoas em Manaus são todas focalizadas na possibilidade de passear, fazer férias na praia, em Copacabana, etc. Então, mas essa é uma coisa totalmente irreal. Não? O importante é o que vem de lá para cá, que são todos os problemas do resto do Brasil. Rondônia é completamente ocupado, praticamente. Então, todo mundo fala, por exemplo, de realidade ali. Fizemos um estudo em volta de hidrelétrica de Girão, lá em Rondônia. Né? E falando com as pessoas, a conversa foi tudo sobre realidade, lá no Amazonas, era próximo. Assim, Eldorado, para onde ir. Não era lá em Rondônia onde estava, era assim, próximo passo. E vai pulando assim. O desmatamento vai com boatos, todo mundo vai chegar no lugar, depois chega num outro lugar mais longe e fica pulando. Então, evidentemente, hoje lá, depois vai pular para os lugares ao longo dessa estrada e ao longo das outras estradas planejadas, indo para Tapuá, abrindo aquela área oeste, que é uma área aberta, imensa área, sem nenhuma reserva, nada protegendo. É uma área do tamanho do estado de Rondônia, né? Aqui dentro do Amazonas, que tudo terras públicas mais vulneráveis à invasão por sem-terras, grileiras, etc. e tal. Os buracos são constantes e parecem não ter fim. Embora os motoristas do ônibus tivessem toda a cautela, tivemos de descer em algumas pontes devido ao alto risco à integridade física dos passageiros. Enquanto os profissionais cuidavam da passagem do veículo, os viajantes acabavam por explorar a área em meio à selva amazônica. Ao todo, foram 9 paradas por conta da estrutura precária das pontes de madeira. Durante o anoitecer, encontramos um caminhão atolado no meio da estrada. O motorista contou que estava há mais de 8 horas tentando retirar o veículo da lama, mas sem sucesso. A equipe de motoristas da empresa de transporte interestadual estava preparada para lidar com tais situações e auxiliaram o motorista a sair daquele sufoco. Descansar dentro do ônibus para os aventureiros da BR-319 é uma ilusão. Os sustos com a inclinação dos veículos são sempre constantes. Isso ocorre pela falta de firmeza do solo na região com alta pluviosidade. Ainda durante a madrugada, passamos pelo entroncamento com a BR-230, a Transamazônica, e entramos na via pavimentada já próximo a Humaitá. Dali em diante, nossa viagem foi mais rápida até Porto Velho, onde chegamos pela manhã e tivemos noção das facilidades de se ir para qualquer estado do Brasil. Lá, a BR-319 não possui qualquer semelhança com o que vimos durante nossa viagem, que acabou no Trevo do Roque, onde inicia a BR-364. A BR-319 tem tido muitos ganhos nos últimos tempos. Em outubro do ano passado, algumas empresas de transporte interestadual voltaram a trafegar pela rodovia. E em abril deste ano, foi concedida a licença de manutenção do trecho do meio. A pavimentação ainda depende do estudo de impactos ambientais e do relatório de impactos ao meio ambiente. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, mais de 80 milhões foram gastos em apenas 10 anos com tais estudos.
Nossa equipe de reportagem tentou contato com o atual superintendente substituto Fábio Galvão, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Diante de tantas dúvidas, confrontos entre políticos e ambientalistas, está o futuro dos habitantes da rodovia BR-319. Um futuro que parece simples de concretizar, mas na perspectiva de quem está lá, chega a ser uma utopia em meio à realidade dos atoleiros, buracos, pontes precárias que impedem a evolução de várias famílias que por muito tempo não possuíram o simples direito de ir e vir e vivem cercadas pela maior floresta tropical do mundo. O que lhes resta é contemplar o que já existe, o traçado dos rios amazônicos, que são suas verdadeiras fontes de riqueza e sobrevivência.